professora Bárbara, ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Saúde Animal na Amazônia, área de concentração em Saúde Animal com linha de pesquisa em Saúde Pública e Segurança Alimentar pela Universidade Federal do Pará, e atuou como coordenadora do curso de Medicina Veterinária e professora adjunta da instituição educacional, professor Pasquale Cassino. Tem experiência na área de biologia molecular, parasitologia, imunologia, virologia, microbiologia e inspeção e tecnologia de alimentos. Professora Bárbara, mais uma vez, muito obrigado, tá certo, pela senhora estar aqui contribuindo com a gente. Agradecemos bastante. Fica à vontade para dar seu show. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? O Jamel pediu para a gente estar conversando um pouquinho, principalmente sobre os ectoparasitas de maior ocorrência na clínica de pequenos, né? E não tem como citar esses ectoparasitas sem frisar a importância deles como vetor, né? Como transmissor de doenças para os nossos pequenos animais, tá? O Jamel me apresentou um pouquinho, mas eu vou apresentar de uma forma bem descontraída e direta, né? Meu nome é Bárbara, sou médica veterinária, me formei em 2014 pela UFPA, em Castanhal. Desde que eu saí da faculdade da graduação, eu fui direto para o mestrado. Eu trabalhei com linha de pesquisa desde biologia molecular, a parte de inspeção, né? Acredito que estão no 5º ou 6º período, se eu não me engano, já me falou. Então, eu trabalhei com a parte de pesquisa por si só, e eu já tinha uma tendência a querer a docência, já tinha uma certa paixão, né? E só em 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar como docente, de 2018 a primeiro semestre de 2020, né, eu parei de dar aula numa instituição privada, aqui em Altamira, no Pará, onde eu lecionei diversas disciplinas, desde o básico até algumas mais específicas na área de medicina veterinária, mas não só para a galera de medicina veterinária, biomedicina, fisioterapia, nutrição, enfim, né? E atualmente eu clinico e faço cirurgia na parte de pequenos animais, que também sempre foi uma paixão, sempre fiz estágio durante a minha graduação. Durante 3 anos eu fiz um estágio em hospitais, na minha cidade, enfim. É uma área também que eu sou super apaixonada, e é muito difícil para mim falar sem ter o brilho nos olhos, porque eu adoro clínica de pequenos, tá? Então, falar desses ectoparasitas, provavelmente vocês já viram parasitologia, né? Então, a gente tem que relembrar. O que são ectoparasitas? Ecto significa fora, né? Um parasita que está ali fora do organismo do animal, mais precisamente na pele dele. E tem 3 ectoparasitas que, ao meu ver, eu observo uma maior casuística dentro da clínica de pequenos. Quais seriam as pulgas, né? Ácaro e carrapato. Hoje, nesse momento, né, não sei se para felicidade ou infelicidade de vocês, a gente vai frisar muito em pulga e ácaro, né? As famosas sarnas, né? E num próximo momento, se eu não me engano, dia 8, a gente vai falar um pouquinho de carrapato e ver as hemoparasitoses. Tá bom? Então, falando de pulga, a gente sabe que a pulga, eles são os insetos hematófagos, relembrando que são hematófagos, são insetos que se alimentam do sangue do seu hospedeiro, né? Também tem como característica elas não ter asas, né? Então, o que faz o diferente um pouquinho de alguns outros insetos que têm asas, eles são considerados ápteros por não ter essa estrutura. E ter essa antena, que até aqui nesse desenhinho, aqui nesse GIF que eu coloquei, aqui nessa imagem, essa antena, ela lembra como se fosse um bigode, uma estrutura nesse parasita, né? Que a gente chama de antenas enfocetas, né? E tem esse corpo comprimido, lateralmente um pouquinho achatado, que até quando a gente vai olhar no animal, a gente acaba, dependendo do estágio dessa pulga, se ela já estiver no estágio bem avançado, bem adulto, se ela já tiver sugado muito sangue desse animal, a gente consegue observá-la com uma coloração bem mais escura. Mas se ela já for um pouquinho mais jovem, ela já vai ser um pouquinho mais clarificada, né? Isso a gente consegue até observar dentro dos seus estágios de vida. Ok? Gente, se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês pedem para o Jamel falar aí, tá? Porque eu também sou um pouco acelerada. Então, dentro de algumas curiosidades para pulga... Tranquilo, fica à vontade. Tá tranquilo? Tá bom, eu sou acelerada mesmo. Então, eu tenho algumas curiosidades para vocês aqui, antes mesmo de a gente começar a falar das possíveis doenças que as pulgas podem transmitir para os nossos pets, tá?
Primeira curiosidade é que elas podem parasitar diversas espécies, né? Desde caninos, felinos, só que na rotina, às vezes a gente observa, eu observo muito mais em cães do que em felinos, pelo menos aqui na nossa região, tá? Eles são considerados ectoparasitas obrigatórios periódicos. O que significa isso, né? Dentro do estágio do ciclo de vida da pulga, a gente tem pulga adulta. Essa pulga adulta, macho e fêmea copulam, né? A fêmea ovipõe, deposita seus ovos, esses ovos vão virar larvas, pupa, até atingir a fase adulta. Não estou falando nada que vocês não viram, né? Para quem já viu parasita, só estamos relembrando, né? Então, dentro de todo esse estágio de vida, em que momento a pulga vai estar lá no hospedeiro? Vai estar no cão ou no gatinho? Na fase adulta. Toda a fase anterior, ovo, larva e pupa, ela vai estar precisamente no ambiente. Então, o que é interessante você, desde já, ter ciência disso? Principalmente quando a gente for controlar esse parasita, né? Porque se eu sei que uma boa parte da vida dele está no ambiente, eu preciso também focar o ambiente como forma de controle para o meu animal, ok? A fêmea, ela costuma ovipor, colocar os seus ovos sobre o hospedeiro, ou às vezes no ninho ou no chão. Muito difícil, às vezes, sobre o hospedeiro, fica por um curto espaço de tempo ali, né? Na maioria das vezes, ela põe mais no ambiente em si, tá? Uma outra curiosidade, né? As larvas, elas não têm patas, né? A gente pode observar aqui nessa microscopia, essa pulga aqui, né? As patas delas são bem grandes, né? Bem extensas. Já no estágio larvário, ela não tem essas patas e elas são cegas, né? Uma outra curiosidade é que as larvas, se alimentam das fezes das pulgas adultas. Então, elas não são hematófagos. Então, a probabilidade de ser um vetor, de passar uma doença para o seu hospedeiro, é praticamente inexistente. Então, o meu foco sempre vai ser como vetor, como transmissor de doença, vai ser a minha pulga adulta. Larva e pupa, não. Ok? Então, dentro da medicina veterinária, a gente tem 3 espécies de pulgas importantes, né? Como vetores, podendo transmitir aí, ocasionar no animal uma dermatite alérgica, a gente vai já falar dela também. Verminoses, né? Não sei se vocês lembram de pilídeo canino, né? Só puxando o sardinha um pouco aqui para parasito meio clássica, né? O dipilídeo, ele é um parasita, uma verme cestódia, né? Se as cestódias têm aquelas proglótides, que eu costumo comparar como se fosse aquele parasita fininho, onde tem espaços como se fosse um trem, né? Vários compartimentos. E a pulga, ela se alimenta das fezes do cão, e nas fezes do cão estão os ovos de dipilídeo, e a partir do momento que essa pulga vai crescendo, esse parasita na sua estrutura, na sua musculatura, vai crescendo também. O cão, ao se coçar, né, de forma acidental, pode ingerir essa pulga, e ao ingerir essa pulga, já que o parasita está dentro da pulga, esse parasita tende a se desenvolver lá no intestino do cão ou do gato, eliminando, assim, depois as proglótides ou os ovos nas fezes. Só relembrando, né? Outra coisa também que as pulgas podem gerar no nosso animal é uma anemia, porque são parasitas hematófagos, estão ali se alimentando do sangue do hospedeiro, né? Um estresse, porque quer ver uma coisa estressante, é você ver um animal infestado de pulga, né? Tem animais que não conseguem beber água, não conseguem comer devido ao alto prurido, né? Vários parasitas ali sugando, gerando até uma reação local ali alérgica, enfim. E também ele é considerado um vetor por ser um inseto, né? Então, a gente tem o Pulex irritans, que também pode acometer o ser humano, né? Então, a gente pode até determinar como sendo um parasita zoonótico, né? E o Pulex irritans, ele também pode ocasionar o bicho de pé, a gente vai falar um pouquinho dele, né? A gente tem a pulga do gato, que é os Ctenophallides felis, e a pulga do cão, que é o Ctenophallides canis. Alguma dúvida até agora, gente? Tá tudo tranquilo? Pode ir.
E aí, pessoal, tá tranquilo? Acho que sim, né? Quem cala consente, né? Valério que eu digo, tá tudo Então, tranquilo. falando... Perfeito. Obrigado. Então, a primeira doença que a gente vai falar, que é importante a gente ressaltar, principalmente para cão e gato, é a DAP. Né? Não sei se vocês já viram a parte de clínica de pequenos, a parte de dermato, que são doenças mais específicas para pele, para sistema tegumentar, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, a DAP, ela é uma dermatite alérgica à picada de pulga. Todo animal que tem pulga vai ter DAP? Não. Por quê? Alguns animais, eles são mais sensíveis, né? Eles têm uma reação de hipersensibilidade devido a uma reação a antígenos que estão ali na saliva da pulga, né? Então, o animal, quando ele tem contato com a saliva da pulga, ele vai ter contato com algumas estruturas, alguns antígenos que vão promover uma reação alérgica. Eu vou já explicar para vocês como é que isso ocorre, tá bom? Muitas vezes a DAP, vocês podem até procurar na literatura, não necessariamente o animal vai ter pulga ali naquele momento para ele ter uma DAP. Como assim? Se uma dermatite alérgica é a picada da pulga, ele tem que ter a pulga, né? Tem lógica. Mas o que acontece? Dentro do processo de reação, e a gente vai falar um pouco de imunologia, que é uma área também que eu gosto, dentro da reação alérgica ou da reação de hipersensibilidade, o animal ele pode ter uma resposta já imediata, na hora, papum ali, quando ele tiver contato com esse antígeno, ou ele pode demorar um pouco mais para ter essa reação. Então, vamos supor, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas eu já estou atropelando os bois, né? Vamos supor, chegou um animal na clínica, o tutor deu um banho na casa, ou esse animal teve pulga há um tempo atrás, e naquele momento só, depois de um momento futuro, esse animal passou a ter essa reação alérgica. Então, eu digo que ele é um animal que teve uma hipersensibilidade tardia. Ele demorou muito para aparecer os sinais clínicos referentes à dermatite alérgica, a DAP. Bom? Então, como é que isso acontece? Né? Como é que a DAP acontece? Lá na saliva da pulga, ela tem uma alta concentração de histamina. A histamina, quando ela entra em contato com a pele, ela já gera uma irritação na pele, né? Só que essa saliva, ela tem dois antígenos, tá? Para quem não sabe o que é antígeno, é como se fosse o inimigo, né? O desconhecido, algo ruim para o nosso organismo, que o organismo não reconhece como algo próprio, e sim não próprio, e vai gerar uma resposta imune, né? Que a gente chama do antígeno da DAP de apiteno. O apiteno, ele é um antígeno de baixo peso molecular. Então, junto ao apiteno, vem envolvido nele dois antígenos de alto peso molecular. Então, o apiteno baixo, mais esses dois antígenos de alto peso molecular, o que eles fazem? Né? Quando o animal tem contato com essas duas estruturas, gera uma reação alérgica. Devido ao quê? Devido ao aumento da ligação do colágeno da derme. Então, quando o apiteno de baixo peso molecular e esses dois antígenos de alto peso molecular, eles são considerados antígenos completos, né? Então, juntos, eles começam a induzir a DAP. Só que todo animal vai ter DAP? Não, né? Tem aquele animal que ele tem uma reação de hipersensibilidade. Eu vou perguntar para vocês o que é uma pessoa sensível. É uma pessoa que qualquer coisa se fragiliza, né? Uma pessoa que como é que eu posso dizer? Me fugiu aqui a memória. É uma pessoa que é mais sensível, que é mais delicada, né? Agora, o que é uma pessoa hipersensível, né? É uma pessoa extrema, mais do que o extremo, mais sensível ainda. É no caso dos animais que têm DAP. Né? A gente tem duas imunoglobulinas que são super importantes nessa reação ao contato com esses antígenos, que é a imunoglobulina E, que é uma imunoglobulina que está presente na pele, e a imunoglobulina IgG. Né? Então, o animal que tem uma hipersensibilidade imediata é aquele animalzinho que, ao ter contato com a saliva da pulga,
imediatamente ele vai recrutar esses anticorpos, que no caso é a imunoglobulina E, vai dizer, a imunoglobulina vem para cá, e com isso, vários mediadores químicos vão ser estimulados para migrar a histamina para aquele local. Agora, bora pensar. Se a saliva já tem uma alta quantidade de histamina, né, por si só, já gera uma irritação à pele, e o animal que tem uma hipersensibilidade imediata, através da recrutação da imunoglobulina E, chama mais histamina, o animal vai ter uma reação inflamatória local ali muito exacerbada. Por isso que a hipersensibilidade imediata é algo imediato. O animal teve contato com a saliva, em questão de 3 a 6 horas após a exposição, ele já começa a apresentar os sinais clínicos. Tá bom? Então, se o professor aí... Se o professor fosse perguntar, animal que tem reação de hipersensibilidade imediata, qual é a célula responsável pela resposta ou pela geração de uma resposta imune frente a essa doença? Imunoglobulina E. Ela que é responsável pelo início de uma cascata de reações, né, dentro da imunologia. Já a hipersensibilidade tardia, como o nome já fala, é algo que é tardio, né? Só que para a hipersensibilidade tardia acontecer, primeiro o animal ele tem que ter contato com o antígeno, né? Vamos lembrar aí, gente, eu adoro imunologia, então a gente vai relembrar um pouquinho aqui, tá? Quando o animal entra em contato com qualquer patógeno na pele, a pele ela é considerada o quê? O maior órgão, né, em proteção, é a nossa parede física, né? E é considerado uma das barreiras físicas da imunidade inata, né? Então, a partir do momento que o animal se fixa ali a pulga e começa a hematofagia se alimentar de sangue, ele já rompeu a primeira barreira, né, que é a pele, né? Então, ao romper essa barreira, a saliva vai estar ali recrutando mais histamina, né, vai macrófagos, vai toda aquela cascata de reações da imunidade inata. Só que a imunidade inata não vai dar conta, né? Então, quando a imunidade inata não dá conta, o que ela faz? Ela apresenta um antígeno, né, através daquelas células apresentadoras de antígenos, células dendríticas, né? Elas apresentam para que venha uma resposta mais específica, que é através dos linfócitos. No caso da hipersensibilidade tardia, quem vai entrar aí na jogada são as células T, né? As células T, quando as células apresentadoras de antígeno mostram o antígeno, né? Mostra o vilão, olha, quem está causando todo o perigo aqui, a bagunça nesse organismo, é esse antígeno aqui, é esse apiteno. Quando ele mostra para a célula T, imediatamente a célula T, opa, vou fixar aqui na minha memória esse indivíduo. Para quê? Para que num próximo momento, quando tiver novamente o contato com esse antígeno, já gere uma resposta mais rápida. Vocês conseguiram entender a diferença entre hipersensibilidade imediata e hipersensibilidade tardia? A hipersensibilidade imediata gera uma resposta logo em seguida que tem o contato com o antígeno. Já a tardia, não. Ela primeiro é apresentada, gera todo aquele conhecimento, né, sobre o antígeno, para depois que tiver uma memória através das células T, elas guardam muito bem a feição daquele antígeno, para que num próximo momento elas possam se recrutar macrófagos para fagocitar e destruir aquele antígeno. Ficou claro, gente? Ou eu viajei total falando de imunologia para vocês? Por favor, me dê um feedback aí. Tá claro, professora. Ficou sim. Letícia respondeu que ficou sim. O Wilker está claro sim. Ah, mas para ti não vale, Jamel. Nada, mas eu também estou aprendendo aqui. Ó, o Caleb perguntou. Pode ocorrer uma resposta imediata mais de uma vez? Sim. Sim. Pode ocorrer. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Na Terra, a gente tem 2 tipos de pessoa, né? A gente tem aquela pessoa que é tranquila, pacífica, que o negócio está caindo, a Terra está caindo, a confusão está gerando, aquela pessoa que resolve os problemas com uma serenidade, né? Com uma plenitude. Tranquila, né? Já tem aquela pessoa que qualquer coisinha ela já roda a baiana, como fala o baiano, né? Já quebra o pau da barraca. Então, a mesma coisa é com os animais com DAP. Tem animal que ele vai ter uma reação mínima frente ao contato com a saliva, mas ele é DAP. Agora, já vai ter animais
em que ele bastou uma mínima quantidade de saliva para ele ter uma reação de hipersensibilidade exacerbada. Então, isso depende muito de organismo para organismo. Fazendo uma analogia também, principalmente quando a gente pega pessoas ou animais alérgicos, né? Tem animais com níveis de atopia, né? Ou alérgico a alguma coisa específica. Por exemplo, eu atendi um tempo desse um animal que é alérgico à picada de formiga. Bastou uma formiga para esse animal ter um edema de face, e se não fosse para a clínica, poderia ter vindo a óbito, né? Mas tem animal que pode vir 10 mil formigas, 10 mil não, pode vir várias formigas ali, morder ele não vai ter reação, né? Então, isso depende de organismo para organismo. Então, o animal, ele pode ter uma sensibilidade imediata, mais uma vez? Pode, sim, né? Ele pode ter uma reação leve? Pode. A literatura diz que, com o passar dos anos, esses animais passam a ter uma reação, uma alergia, uma dermatite menos exacerbada, né? É como se o organismo mesmo fosse já criando uma memória imunológica, já fosse meio que aliviando os sinais clínicos desse animal, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Ele agradeceu, entendeu e agradeceu. A Fernanda disse que está tranquilo e o Vinícius disse que está sendo ótimo e parabenizou. Ai, que legal, gostoso. Gente, eu tô amando também, tá? A gente também, professor. Então, obrigado, viu? Enfim, então, dê uma pesquisada mais sobre DAP, e assim, na literatura não tem nada que diga em relação à predisposição racial, raça X ou Y pode ter mais predisposição a ter DAP, nada, né? Em relação a raças atópicas, não sei se vocês viram clínica, mas já falando que é uma raça atópica, que é atopia. Atopia é aquele animal que você já suspeitou de sarna, você já suspeitou de fungo, você já suspeitou de intolerância alimentar, né? Porque tem animais que têm problema de pele pelo alimento, né? Não sei se vocês já chegaram a esse nível da veterinária, mas tem. Tem animais que têm alergia à pulga, e tem animal que é atópico, que é aquele animal que tu já tentou de tudo e não melhorou, então já determinou, esse animal tem atopia, né? Então, atopia é uma alergia sem causa de base, né? E que é um animal que a gente vai tratar aí para o resto da vida. Vai ser um paciente teu para o resto da vida. Então, tem alguns animais que a gente chama de raças atópicas, ou seja, são animais que são dentro de uma raça, tem mais predisposição a ter atopia, tá bom? Só que nessa raça não. Meu primeiro caso foi um cachorro da minha avó, vira-latão e tinha atopia. Então, isso é muito relativo. A DAP, ela é considerada uma dermatite sazonal. Tem lógica, né? Devido a épocas mais quentes. Porque nesse período mais quente, a gente observa uma infestação maior, uma reprodução maior dessas pulgas, tanto no ambiente quanto no animal, né? Faixa etária, né? A gente observa muito DAP já em animais um pouco mais adultos, né? De 3 a 5 anos. 60% dos casos a gente observa em felinos e 40% em cães. Eu vou falar para vocês, eu nunca peguei um animal com DAP, né? Nunca cheguei a esse ponto de excluir todas as doenças e chegar DAP. Não, ainda não aconteceu comigo. Só que dentro da reclamação do tutor, do proprietário do nosso paciente, é o prurido, né? Por que o prurido? Devido à grande liberação de histamina, toda aquela reação, aquela cascata de reação alérgica que eu já expliquei para vocês, né? Então, dentro dos sinais clínicos, o que a gente observa? Se é prurido, o prurido, ele acaba sendo um pouquinho meio que focal em algumas áreas, né? O animal apresenta uma mordedura compulsiva, o proprietário acaba relatando, nossa, esse animal vive se mordendo, se automutila, mastiga muito a pele. A literatura cita como mordiscação de sabugo, né? Que é como se ele estivesse mordendo milho ali, né? Aquele movimentozinho, acho até bonitinho, né? Que ele fica assim, abrindo e fechando a boca, mordendo mesmo a pele, né? Entre regiões onde a gente observa, né, a lesão do DAP, tanto no cão quanto no gato, é nessa região lombosacral, né, dorsal do animal. A gente observa aqui uma certa mordedura compulsiva, até uma alopecia, ou na região na face ventral da coxa, né? Nos gatos, a gente observa também nessa região cervical aqui do pescoço. No animal, já no cão, a gente observa próximo à escápula e na região torácica, né? Outra coisa,
Um outro sinal é a presença de pulgas ou fezes de pulga, mas como a gente já entendeu, acredito eu, né, que alguns animais eles têm uma hipersensibilidade tardia, né, desculpa, então pode ser que chegue um animal na clínica com você e ele não tenha pulga e nem tenha fezes de pulga, nada, mas ele é DAP. Então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado ao fazer diagnóstico. Então, é muito comum a gente pegar um animal com DAP, assim, com queratinização da pele, a pele um pouquinho mais escura, né? Regiões alopécicas, nessa região lombosacral, olha aqui na face ventral da coxa, né? Então, é muito comum a gente pegar os nossos petzinhos assim. Diagnóstico. Histórico é tudo. Conversar com aquele tutor é imprescindível para você fechar esse diagnóstico. Principalmente porque o animal, quando chega com DAP, é aquele animal que provavelmente ou ele já passou por vários veterinários, né, e ninguém conseguiu fechar o diagnóstico, ou você orientou muito ele de forma em que ele se sentiu acolhido, a ponto de entender que para fechar um diagnóstico desse é complicado, e isso é um pouco difícil, né, porque hoje as pessoas estão muito imediatistas, elas querem que a gente resolva os problemas dela de ontem para hoje, então essa espera, isso gera um pouquinho de insatisfação, né? Mas é um diagnóstico um pouco complexo, examinar, pegar no animal. Infelizmente, com o tempo de formação, a gente acaba criando alguns vícios, né? E me coloco também aí. Então, às vezes, a gente esquece de fazer algumas coisas que a gente aprende na faculdade, deixa de fazer, pula, enfim. O exame físico ele é imprescindível, olhar o animal, olhar a pele, olhar o pelo, examinar bem esse animal. E nunca deixar de fazer algumas perguntinhas básicas. Esse animal tem pulga, tem carrapato, né? Às vezes o tutor ele mente, né? A gente consegue perceber quando a pessoa mente, às vezes a gente não consegue perceber. E muitas vezes a gente acaba pegando essa pessoa meio que na mentira, examinando o nosso pet, né? Uma outra forma também de fazer diagnóstico é passar o pente fino. Eu nunca utilizei esse pente fino na minha rotina clínica, eu sempre utilizo mesmo o tato e o visual para fazer o exame. E quando o animal tem pulga ali naquele momento, eu vou conseguir visualizar, né? Uma outra coisa que é importante, eu sempre procuro perguntar quando a minha suspeita se aquele animal possa ter um problema de pele envolvido a uma dermatite alérgica, a picada de algum ectoparasita, eu pergunto para o tutor se ele deu banho no animal antes de levar para a clínica. A gente sabe que tem alguns shampoos no mercado que eles são antiparasitários. A gente observa uma eficiência dele para pulga, mas para carrapato não, porque senão a gente não teria medicações caríssimas, né, para o controle de carrapato. Era só a pessoa dar um banho e matava tudo. A gente sabe que carrapato é um pouco mais complexo, né? Mas para pulga, sim. Pulga e piolho é um pouquinho mais tranquilo, né? Então, sempre perguntar, você deu banhozinho nele antes de levar, né? Se deu, qual produto você utilizou, né? Perguntar nunca é demais. E o tratamento? Como eu falei lá no início, você sabendo o ciclo de vida desse parasita, você consegue tratar e controlar essa enfermidade dentro do teu animal, dentro do teu paciente. Se você sabe que uma boa parte da vida desse parasita, ele vai estar no ambiente, ó, essa imagem aqui, ela representa muito bem isso, né? 5% apenas no animal vão estar as pulgas adultas. Essa fêmea vai ovipor no ambiente, então 50% ali já vai estar os ovos. Dos ovos eu tenho as larvas, né? Lembrando que as larvas elas são cegas e sem patas, né? E se alimentam das fezes da pulga adulta. Então ela não vai estar fazendo mal nenhum aí pro nosso pet. E em seguida eu tenho a fase pupária, né? A fase pupária eu costumo até brincar que é uma fase de preparação, né? Uma fase intermediária entre larvária e adulta, né? Ela está ali se preparando para fazer o mal, né? Então, eu sabendo que uma boa parte da vida, da trajetória, do ciclo de vida desse parasita, ele vai estar no ambiente, eu preciso eliminar essa pulga. Mas eu não posso pensar apenas de forma isolada no meu animal, no meu paciente. Eu preciso também pensar no ambiente, né? Como é que eu posso eliminar do ambiente? Aspirando carpetes, tapetes e sofá, porque muitas das vezes o animal, ele frequenta esses ambientes e ao frequentar a probabilidade de ter esse parasita ali é grande, né? Bater veneno, não sei como é que você chama aí em Manaus, né? Mas aqui a gente chama de bater veneno, né? Bater o veneno. Só, olha, você vai bater o veneno aí na sua casa e tudo mais, né? Principalmente em ambientes internos e externos, né? Uma coisa que eu sempre friso, nós somos responsáveis técnicos em passar a informação correta de forma direta, clara, para que ela se torne execuível e a gente tenha um resultado satisfatório,
tá? Então, dentro desse processo, desde a chegada ao consultório, a passagem da receita e o resultado final ser 100% eficiente, com sucesso, depende uma boa parte de nós e do tutor, né? Então, já no animal, né, eu falei em relação à utilização do veneno no ambiente? Falou de usar interno e externo. Ah, tá. Perfeito. Então, vamos lá para o animal, né? Gente, eu não tenho problema com a hora, mas se vocês estiverem cansados, o professor acelera aí. Não tem problema não, tá? A gente está aqui para ouvir isso tudo. Vamos lá. Então, no animal... Tá muito bom, a gente está aprendendo bastante. Obrigado. Ai, obrigada, gente. Então, no animal, a gente tem diversas drogas no mercado, glória a Deus por isso, né? Porque isso dá muita liberdade para a gente trabalhar com o público, desde as pessoas mais carentes, até aquelas pessoas que têm o acesso a uma medicação um pouquinho mais cara, né? Então, a gente tem desde dos purões, os spot-ons, aquelas drogas tópicas, né? Até medicações via orais. Para gato, eu particularmente prefiro usar o tópico, né? Gatos, sempre o doutor reclama, é muito chato dar medicação. Cão, não. Cão é até um pouquinho mais fácil. Em relação ao veneno, né? A você bater o veneno nos ambientes, eu, particularmente, gosto de orientar da seguinte forma. Oriento o doutor a fazer a primeira aplicação, né? Repetir a aplicação do veneno de 1 a 2 semanas, porque aí eu já pego aquela janela pulpal, né? Que é o intervalo entre a larva e a fase adulta, né? Que é aquele momento em que ela fica meio que no ambiente, ali se preparando para fazer o mal, né? E como forma de controle, eu peço para ele repetir a cada 1 mês, a cada 3 meses. Isso vai depender muito da região onde essa pessoa mora. Aqui dentro de Altamira, a gente observa alguns bairros onde tem uma predominância a ter mais ectoparasitas do que outros. Então, eu sempre oriento, olha, bairro X, eu gosto de fazer esse manejo, bairro Y, eu gosto de fazer outro, enfim. Então, com o tempo, você vai se situando no ambiente onde você trabalha para poder trabalhar isso, né? Só que a DAP, o problema não é só controlar o ambiente e controlar o ectoparasita do animal, né? Lembra que a DAP, ela gera uma dermatite alérgica. Então, o tutor vai reclamar de uma coceira insuportável, que é o prurido no animal, né? Então, se eu tenho uma alta liberação de histamina, o que na maioria das vezes a gente faz para tratar um animal com DAP? O antihistamínico. É uma droga onde vai reduzir a quantidade de histamina ali naquele local que está gerando irritação nessa pele, ok? Dentre os antihistamínicos, eu coloquei 2 aqui para vocês, tá? A hidroxizina, que é uma droga humana, que é o hidroxizin, né? Que tem a dose de 2 a 3 miligramas por quilo. É uma medicação oral, tá? Super segura para o animal. Dependendo do caso, você pode utilizar até por 30 dias, mas é claro, é sempre interessante você ter uma relação com aquele tutor e entender se ele está fazendo a medicação certa, não é porque é 30 dias que você vai utilizar 30 dias, se o animal já está tendo uma resposta satisfatória em um tempo menor, pode parar, né? Dependendo do nível de coceira e lesão, você pode usar a BID ou TID, para quem não sabe, para quem não viu farmácia, BID é 2 vezes e TID é 3 vezes ao dia, né? A flumarato de clemachina, que o nome comercial é o Alergovete, né? A gente tem dose de 0,0 miligramas a 0,1 via oral, podendo ser 2 vezes também, podendo também utilizar nesse período de 7 a 30 dias. E também tem os corticoides da vida, né, que é a prednisona ou a prednisolona, de 0,5 miligrama por quilo a 1 miligrama por quilo, também podendo ser utilizado CID, 1 vez ao dia, né, ou BID 2 vezes ao dia. Eu gosto de utilizar, por exemplo, corticoide, se eu for utilizar 2 vezes ao dia, eu uso na dose 0,5 miligrama por quilo, se for CID 1, né? Mas isso cada caso é um caso, cada profissional é um profissional. Eu, em casos de processo alérgico, eu não gosto de utilizar corticoide. Eu utilizo corticoide muito raro dentro da minha clínica, principalmente problemas de pele. A gente vai até falar isso quando a gente for ver agora a demodicose em ácara, tá? Porque é importante a gente ter muito cuidado ao uso de corticoide com animais, né? Não sei se vocês já viram farmaco, mas na literatura é preconizado utilizar o corticoide no período de 5 a 7 dias. Né? Então, se eu tenho um animal que ele tem uma DAP bem acentuada, eu prefiro usar com antihistamínico, porque eu vou poder prolongar o tratamento desse animal
sem risco, sem me preocupar, com muita segurança e tranquilidade. Já com corticoide, não, a gente sempre tem que estar ali, né, com o pezinho no freio, com muito cuidado, para não ter nenhum problema futuro no animal, porque o problema ele não é imediato, ele vai ser futuro, tá? Outra informação bem importante para vocês, para quem é gateiro, para quem gosta de gato, né, eu gosto bastante de atender os nossos felinozinhos, cuidado ao passar o spot on, né, que é essa pipetinha aqui, né, à base de permetrina. Eu até ia colocar um artigo aqui para vocês, em relação a essa droga, ela é tóxica para o gato. Até cheguei a ler um artigo, esqueci de colocar aqui, me perdoem, né? Um caso onde uma veterinária atendeu um animal onde o tutor tinha usado um spot on, a base de permetrina, numa dosagem muito alta. Esse animal chegou com um quadro de intoxicação, muita salivação, agitado, taquicardia, enfim. E aí foi feito todo um protocolo emergencial para esse animal, assim que ele chegou. E assim que conseguiram estabilizar o quadro do animal, submeteram ele ao banho, porque como é uma droga tópica, né, e a absorção é pela pele, a gente tende a banhar o animal para diminuir a eliminação a absorção desse alimento, desse veneno, desculpa, pela pele desse animal, tá? Tunga penetras. Quem nunca fez estágio e chegou lá um caso de bicho de pé e o veterinário te colocou para tirar a pulga? Se você ainda não passou por essa experiência, você está fazendo estágio errado, tá, querido? Tunga penetra, ou quem nunca teve também, né, na sua infância, na fase adulta, quem tem cão, quem vai para a roça, que a gente chama aqui, né, quem vai para a área de zona rural, uma hora ou outra vai ter bicho de pé, né? Então, eu não vou me prender muito ao ciclo, que não é o nosso foco, né? Mas quem causa o bicho de pé, que é aquela protuberância na pele com um círculozinho preto, é a fêmea da pulga, né? Então, é a fêmea que ela penetra a pele, uma pele intacta, tá? É muito importante frisar isso. A pele, ela não precisa ter porta de entrada, ela não precisa ter ferimento, ela não precisa ter arranhadura, não precisa ter nada. A pulga, por si só, danada, consegue penetrar aquela pele intacta e ela penetra com um objetivo só. Residir ali, se alimentar daquele tecido e ovipor, né? Então, se um dia perguntarem para vocês, ou até vocês, a nível de curiosidade, é só a fêmea. O macho ele não tem essa capacidade de fazer bicho de pé. Até atendendo um animal recente, eu até brinquei, que era uma criança, né, que estava com um animal, eu falei assim, você sabia que no bichinho, que esse bichinho no pé do seu cachorrinho aqui é uma fêmea, é uma pulga fêmea? Ele, nossa, tia, não sei o quê. Então, foi até para essa criança entender e saber mais o que ela estava lidando. Eu comecei a explicar o que estava acontecendo, e ele ficou super empolgado. Então, claro que um caso assim, né, é meio complexo de acontecer, mas chegar um filhotinho com um pezinho cheio de bicho de pé é muito rotineiro, né, na nossa lida na clínica. E na maioria das vezes é muito fácil tirar, né, não sei se você já tiver essa experiência, é muito fácil tirar. É só a gente furar um pouquinho, claro, fazer uma boa asepsia, né, passar um álcoolzinho dado aqui na região, né, limpar direitinho, furar com uma agulha e espremer para que essa fêmea saia e os ovos também, né? Só que na maioria das vezes o tutor ele leva para a gente que ele tem dó. Por quê? Dói. Não dói nem o furar, dói depois que a gente aperta para sair, né? Então, a pessoa vai reclamar, o animalzinho está se coçando, está irritado. Às vezes, quando o animal tem muito, gera um desconforto para ele andar, então ele pode ter um pouquinho de dificuldade, né? Se esse bicho de pé já for muito velho, que a gente chama, ou seja, já esteja muito grande, pode gerar um processo inflamatório no local. Eu já cheguei a pegar animais que tinham todas as 4 patinhas repletas. E quando a gente tirava, formava uma úlcera, assim, um buraco, né? Então, eu não podia simplesmente liberar aquele animal com um buraco em todas as 4 patinhas, né? Eu tive que fazer uma botinha. Como assim, né? Passar um anti-inflamatório para casa, um analgésico, né? Porque tem aquela coisa, o tutor ele entende que se você não passar nada, você não está cuidando do bicho dele, né? Então, mesmo se a gente às vezes entenda que não tem necessidade, não custa nada só passar uma pomadinha, um anti-inflamatório, né? Então, eu fiz passei uma atadura e uma gase com uma pomada e passei o esparadrapo, né? Então, eu fiz uma botinha para que esse animal que estava com uma lesão na pata, somente que esse animal ia voltar para uma área de roça,
para que ele não pisasse no chão e gerasse uma contaminação, até um processo infeccioso, inflamatório mais agravante no futuro, né? Tratamento controle, né? O controle é muito similar ao ambiente com DAP, né? A gente vai aspirar, fazer o controle no ambiente. Se você entende que uma boa parte desse parasita está no ambiente, você vai pensar no ambiente, né? Cuidar da higiene dos animais, né? Outra coisa, se esse animal tem bicho de pé, né? Ele teve contato com pulga ou tem pulga, né? Então você tem que tratar ele. Mas, principalmente, também você tem que vermifugar esse animal, né? O animal que tem contato com pulga decorrente, com muita ocorrência, né? Você precisa vermifugar pensando já no dipilídeo, que é o parasita intestinal, né? Então, uma coisa leva a outra, aí você vai fazendo um manejo, fazendo um controle mais efetivo, né? Então, o tratamento é retirada mecânica, é furar o localzinho, dependendo da extensão ou não, fazer uma limpeza mais delicada ou não, enfim. É muito tranquilo, comparado ao tratamento para DAP e o diagnóstico também, né? Alguma dúvida, gente? Podemos começar com ácaro? Prometo para vocês que a gente vai terminar cedo. Eu sei que vocês têm aula à tarde, né? O horário da noite é para descansar. Então, na medicina veterinária, a gente divide ácaros em duas famílias, né? A família Sarcoptidae, né? E a família Pseroptidae. Falando português claro, a Sarcoptidae, né, que é esses ácaros aqui no lado esquerdo da tela de vocês, né? Eles são os ácaros mais arredondados e tem como característica também formar galerias. O que é importante eu entender no controle de um ácaro que forma galeria e no diagnóstico dele? Provavelmente, para me fazer o diagnóstico dele, eu vou precisar fazer uma técnica onde eu encontre ele, já que ele vai escavar uma galeria na pele do meu paciente, não é? Já o da família Pseroptidae, ele já é um ácaro que ele fica ali na superfície da pele. Ele não se apega muito ao hospedeiro, não. Então, o que eu tenho que entender? Se eu tenho um ácaro que ele não se apega, que ele não fica muito tempo ali preso, ele não tem estrutura na sua morfologia que prenda ele à pele do hospedeiro, ele também pode estar presente no ambiente. Então, eu tenho que também pensar no ambiente, tá? Então, a Sarcoptidae, o macho, eles são sem ventosas, né? Por que eles são sem ventosas? Porque como ele escava a galeria, ele não tem necessidade de ter essa estrutura, que é como se fosse um vácuo para se prender à pele do seu hospedeiro. Já o macho da Pseroptidae, eles têm ventosa. Porque como ele fica à superfície, se ele não se tiver uma estrutura que se prenda ao seu hospedeiro, facilmente ele... Na Pseroptidae, a gente vê muito também para equino, bovino e também para coelho, tá? Eu não vou falar dessas 3 espécies, porque não sei se o Gilmar vai falar, não sei, tá? Deixa essa bola para ele. Mas também tem, tá? A gente encontra também. Então, falando da escabiose, né, que é o nome popular, é um tipo de sarna que tem como agente etiológico, ou seja, o agente causador, o vilão, essa espécie que tem esse corpo meio globoso, essas patas mais gordinhas, né? Nesses 2 primeiros pares aqui de pata tem ventosas, as fêmeas, que ajudam a altura, mas a fêmea tem, tá? Olha, eu consegui essa microscopia aqui na internet, achei bem bacana, eu sou bem fascinada por parasita, adoro ver esses bichinhos no microscópio, fico fascinada, para mim eu ganho o dia, quando eu faço um raspado eu encontro, quer ver a felicidade da pessoa encontrar um ácaro num raspado. Então, essa criaturazinha aqui, minúscula, imperceptível a olho nu, a gente precisa de um microscópio para visualizar, eles cavam túneis na pele, tá? Falando um pouquinho da epidemiologia, essa escabiose, ela é altamente contagiosa. Então, grava essa informação aí para quando a gente for falar de demodicose, né, da sarna demodésica. Porque na clínica de pequenos, são os 2 tipos de sarna que a gente encontra com mais frequência, né? Que é a sarna, que é a escabiose ou sarna sarcóptica, né?
e a sarna demodésica. Só que o que tem diferente? E isso é muito importante você ter gravado na sua cabeça para quando você for clinicar, fazer essa anamnese, você saber fazer as perguntas certas. Porque se você sabe que a sarna sarcóptica ela é altamente contagiosa, provavelmente, quando você for fazer a conversa, for perguntando os sinais clínicos, você vai perguntar, tem outros animais em casa? Esses outros animais têm coceira, não tem? Né? Já que ela é altamente contagiosa. Ela também tem como hospedeiro mamífero também o homem, tá? A sarna sarcóptica, ela é considerada uma zoonose, e a gente vai já falar um pouquinho disso mais lá na frente, vou mostrar um caso meu que eu peguei para vocês, tá? E ela pode ser transmitida para os animais ou para o ser humano através do contato direto. O que significa isso? Eu tenho um cão aqui com sarna, né? Eu tô ali abraçando, pegando ele, e aonde o meu corpo teve contato direto com esse animal, esse ácaro pode parasitar minha pele e eu também tenho escabiose, né? Ou através de forma indireta, através de fomites, né? Através de objetos, lençóis, toalhas, né? Estruturas que podem ser compartilhadas e vinculadas de uma pessoa para outra, né? Ou, por exemplo, seu animal deitou com você na cama, aquele ácaro ficou no lençol, e, consequentemente, onde esse parasita está na pele do nosso animal, né? O que acontece? Esse parasita, ele está aqui na região da órgão, né? Formando a nossa barreira física da imunidade inata. Então, vamos relembrar um pouquinho de histologia. As meninas que estão aqui tiveram aula comigo. Eu dei aula de histologia também, que eu acho muito bacana. Então, na pele, o que a gente tem? A gente tem uma fina camada de queratina, né, que ela serve como proteção, não só a gente, também os animais têm. E logo abaixo dessa camada de queratina, a gente tem o que aqui, gente? Tecido epitelial estratificado, né? Um conjunto de células, uma abaixo da outra, formando aí a epiderme, né? Então, o ácaro, ele forma galerias precisamente aqui nessa estrutura, né? Diferente da demodicose. A demodicose, ela fica aqui no folículo piloso, né? Então, é essa a diferença. E o folículo piloso, a base dele, ele já pega o quê? Tecido conjuntivo, né? Aqui, tecido conjuntivo frouxo e denso, né? Denso não modelado. Então, esse é o diferencial que você tem que ficar na sua cabeça quando você for querer fazer o diagnóstico, tá? Então, se tu tá em dúvida se é sarna sarcóptica ou se é sarna demodésica, uma dica te dou agora nesse exato momento, né? Sempre fazer um raspado profundo. Eu sempre brinco com quem faz rádio comigo, faz raspada até sangrar. Por quê? Se for sarcóptico, você vai pegar, né? Agora, se for demodésico, que você não fizer o animal sangrar, você não vai pegar. Por quê? Aqui abaixo, a gente sabe que a epiderme, ela é um tecido avascular, né? A gente não tem vaso sanguíneo aqui na epiderme. Agora, no tecido conjuntivo, a gente tem presença de vaso sanguíneo, né? E como alguns parasitas da demodésica que já estão aqui no folículo piloso, eu preciso que gere o mínimo possível de sangramento para poder pegar esse parasita. Não é uma hemorragia, não, gente, tá? É um raspado onde você consiga perceber a presença de um pouquinho de sangue. Tem até foto para mostrar. Não é para o animal ter uma hemorragia e o tutor querer dar na sua cara. Não é isso, não. É só para você raspar levemente, sair algumas gotículas ali de sangue, tá? Para você entender, opa, já passei epiderme, estou aqui no tecido conjuntivo já, né? Então, como é que acontece? Tanto o macho como o fêmea, eles formam galerias, só que a fêmea, ela é muito esperta, né? Ela que faz todo o babado, ela que faz acontecer. Após a cópula, o macho, nesse caso aqui, esse parasita, eu acho muito surreal, porque o macho, ele só serve para isso, só serve para procriar. Acabou a meta dele na Terra, ele morre. Então, após a cópula, o macho morre, e as fêmeas continuam ali determinadas a procriar, né? Penetrando, formando galeria, depositando seus ovos. Depois que ela cumpre a sua missão na Terra também, elas vêm a morrer de 4 a 5 semanas depois, né? Professora E as Bárbara, larvas... Oi. desculpe interromper, só uma pergunta do Jorge Gomes. Ele perguntou se a sarna demodésica some com o tempo ou escurece a pele. Vamos deixar para a gente falar um pouquinho mais na frente, tá? Que eu vou te explicar
tudo direitinho sobre a sarna demodésica, só para a gente não confundir? Pode ser? Mas já vou te antecipar. A sarna demodésica, ela não tem cura. Tá? A gente tem uma melhora de sinais clínicos. Cura não. E a gente vai falar um pouquinho dessa questão de estágios da pele, né? Porque tem animais que a gente vai conseguir manter aquela pele linda. Tu nem sabe que o animal tem sarna demodésica. Inclusive, uma aluna minha que está aqui, a Vena, eu diagnostiquei que o animal dela tem sarna demodésica. E ele tem um pelo incrível, né? Maravilhoso. Por quê? Ela não deixa o animal dela chegar a um nível de queratinização, que é o que o colega falou aí, de escurecimento da pele. Mas nem todo mundo tem esse cuidado. Eu já peguei, tem fotos aqui, vou mostrar para vocês, de um animal que eu peguei, que ele tinha área de escurecimento, de queratinização da pele. Então, muito difícil eu vou conseguir recuperar essa pele 100%. E o proprietário, ele precisa ficar ciente disso. Porque ele te entrega uma bomba e quer que você devolva para ele um milagre. Só que, infelizmente, para alguns casos, a gente não consegue, tá? Beleza? Mas eu vou explicar com mais detalhes mais na frente, tá bom? Tranquilo. Então, a fêmea... Aí a fêmea fica lá, ovipõe, né, os seus ovos, esses ovos viram larvas, e aí todo o ciclo se repete, né? Um sinal clínico, os sinais clínicos da sarna sarcóptica, né, ou escabiose, é o prurido, né? A literatura diz que a demodicose não dá prurido, mas, gente, esses 6 anos de experiência aí, de clínica, pegando muita sarna demodésica, nossa, já fiz muitos diagnósticos de sarna demodésica, muito difícil um proprietário dizer para mim que o animal não coça. Muito difícil. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas já dando um spoiler aqui, porque quando o animal tem esse ácaro, na maioria das vezes ele tem infecção bacteriana secundária. Então, ele não tem prurido pelo ácaro em si. Ele tem prurido, ele tem coceira devido à infecção bacteriana secundária, tá? Então, a gente às vezes quer ficar muito na nossa caixinha fechada de livro, mas a gente precisa abrir o nosso leque e entender também a patogenia da doença, entender que não, exclusivamente o animal tem naquela pele também uma flora já normal dele, né? A gente também, nossa pele tem bactérias, a pele do animal tem bactéria, enfim. Então, a partir do momento que essa pele ela é violada, ela vai estar ali, ó, aberta para infecções oportunistas. Então, o animal, na maioria das vezes em que eu pego um animal que tem sarna, não é o ácaro que está ocasionando a sarna, a coceira, desculpa. É em cima a infecção bacteriana secundária, que veio a ocasionar devido à presença do ácaro ali, está lesionando aquela pele, tá? Então, no caso da escabiose, o prurido, ele pode estar na região das orelhas, focinho, face. Alguns animais chegam já com uma sarna generalizada, a pele fica eritematosa, que é avermelhada, com presença de crostas, né, como se fossem caspinhas. Pápulas, para quem não sabe o que é pápulas, são bolinhas elevadas, avermelhadas, né, na pele, e alopecia, tá? Que é queda de pelo. Os animais podem ter alopecia com a sarna sarcóptica, tá? Diagnóstico, olha aqui o raspado, gente, né? Um dos diagnósticos que a gente pode fazer, até no exame físico ali, é fazer o reflexo da borda da orelha. Como é que é isso? É pegar a bordinha da orelha do animal, fazer uma fricçãozinha, né, um apertinho assim, um reflexo, dobrar assim e roçar um pouquinho, né, a borda da orelha, e observar se esse animal vai coçar ou não vai coçar, né? Dizendo a literatura, o animal coçou, sugestivo de sarna, né? Mas não vamos fechar a nossa cabeça para isso, o animal não coçou. Então, não é sarna sarcóptica, né? Não é bem assim, né? E entendendo, devido a ela ser altamente contagiosa, perguntar ao proprietário, tem mais de um cão em casa? Como é que tá esse outro cãozinho? Ele tá bem? Tem coceira? Não tem? E você? Como é que você tá? Você tem alguma coceira no corpo e tudo mais? E fechar com raspado de pele, né? Um raspado de pele, ó, tá vendo aqui como tá uma região avermelhada? Vários pontinhos vermelhos? Significa que sangrou. Uma outra dica também é apertar, né, entre os seus interdígitos a pele do animal, né, formando uma prega e passar a lâmina de bisturi para raspar, né? Fica mais fácil, porque você apertando, se o ácaro, especialmente a demodésica, estiver lá no fundo do folículo piloso, ele tende a migrar para a extremidade e ficar mais fácil de você pegar, né? É uma outra dica também que eu dou para vocês, tá? Outra coisa é aparar um pouquinho os pelos maiores. É um pet que tem um pelo muito longo.
O raspado de pele, ele não precisa ter, ele não é para ter pelo, é para ter pele. O nome é raspado de pele, né? Então a gente precisa tirar um pouquinho desse excesso de pelo do local para fazer o raspado e a gente só pegar a pele, pegar só o ácaro, né? Então, o raspado de pele, eu preciso saber aonde eu vou coletar o meu material, entender aonde o parasita gosta de estar, se eu sei que ele gosta de estar na região da face, saber escolher o local correto, né, para fazer uma boa coleta. Eu sempre gosto de coletar de 2 a 3 lâminas de lugares distintos, ou seja, pegar lugares aleatórios para fazer um raspado. Ah, tem gente que tem preguiça, que não gosta de olhar a lâmina, não gosta de olhar microscópio. Eu sempre digo que o fato de você ter um microscópio no seu consultório, na clínica onde você trabalha, para no momento ali da consulta já dar o diagnóstico para o tutor, te faz ter o diferencial, né? Eu gosto de olhar na objetiva de 10, tá? Às vezes eu coloco uma gotinha ali de óleo de imersão, não porque eu vou olhar na objetiva de 100, né? A gente só pode colocar óleo de imersão quando a gente vai olhar na objetiva de 100. Mas eu pingo um pouquinho de óleo de imersão ou a água destilada. Se eu tivesse, não, eu coloco até uma gotinha de soro ali, até para diluir aquele meu raspado, né? Para depois visualizar no microscópio, tá? E o tratamento, né? Se eu sei que o que ocasiona a sarna é o parasita, eu vou utilizar uma droga parasiticida, né? Uma droga que vai matar o parasita, né? A literatura, ela nos recomenda algumas drogas, dentre a moxidectina, ivermectina, nessas doses via subcutânea, né? Como o pessoal fala aqui em Altamira, entre o couro e a carne. Não sei se vocês falam aí assim também, mas aqui as pessoas falam assim, doutora, esse é entre o couro e a carne? É entre o couro e a carne, desse jeitinho, né? Então, o período entre uma aplicação e outra é 7 dias, ou seja, você vai fazer uma vez na semana durante 4 semanas. Então, esse tutor já tem que ficar ciente que o tratamento vai durar 30 dias, podendo prolongar um pouquinho mais, e que ele precisa voltar com você pelo menos uma vez na semana para você fazer o uso do parasiticida, né? Também tem o fipronil spray, eu confesso, eu nunca utilizei nenhuma dessas 3, eu vou já falar para vocês qual é que eu uso, tá? E a literatura diz que tanto a ivermectina quanto a moxidectina não devemos usar em filhotes menores de 3 meses, né? Independente da raça. Claro que tem algumas raças, né? Border Collie, que são raças sensíveis à ivermectina, então vocês não vão poder utilizar ela, né? E quando é que eu paro o tratamento, né? Depois dessas 4 semanas, ou seja, depois dos 30 dias, esse animal vai retornar com você, você vai fazer um raspado. Se você não encontrar mais o ácaro, você pode parar. Se ainda encontrar ácaro, pode prolongar mais o tratamento, tá? Doutora Bárbara, teve uma pergunta do Wilke aqui, ele perguntou, é necessário utilizar algum corante? Corante? Não, eu não uso corante. Vou mostrar aqui uma lâmina minha mesmo. Eu não uso corante. Olha que o microscópio que eu tenho lá na clínica é um microscópio velho, mas eu consigo. Então, assim, não precisa, gente. Vai na fé que dá certo, vai por mim. Não precisa usar corante, não, tá? Gente, eu coloquei um artigo aqui, tá? Se vocês quiserem ler ele vai estar disponível aqui nesse QR Code. Para quem tem iPhone, é só colocar na máquina e fazer a leitura, vocês vão ter acesso diretamente a esse artigo aqui. Agora, para quem não tem, eu não sei como é que faz, desculpa. Mas acho que é só ler também pela máquina, né? Pela máquina, já pela câmera, que já vai direto, né? Esse trabalho aqui, ele está falando da utilização da doramectina no tratamento de cães com sarna sarcóptica e também alguns nematóides gastrointestinais. Ele até fala a dose terapêutica que foi utilizada, né, nos animais, foi também pela via subcutânea, né, e eles observaram que no 21º dia, todos os animais foram negativos, não tinha mais nenhum, na verdade, no 14º dia, nenhum animal mais tinha a presença do ácaro na pele, né, então, lendo alguns artigos, eu utilizo no meu tratamento, né, a minha droga eletiva parasiticida que eu utilizo é a doramectina para tratamento de sarna
sarcóptica. Aí vocês perguntam, professora, mas se eu pegar um animal muito jovem, um animal com menos de 3 meses, e aí fico com medo, como é que eu faço? Eu mostro para vocês a Mel. A Mel foi um caso que foi muito legal. É uma pintezinha, como vocês estão vendo, né? Uma pituquinha muito bonitinha. Foi uma filhote de 45 dias. A dona chegou com ela nesse estado assim para mim, ó. Totalmente quase sem pelo. Tinha a presença de algumas crostas na pele. Dá para ver que a pele dela tá um pouquinho avermelhada aqui, uma região meio avermelhada, né? Quando eu vi a Melzinha, eu coloquei logo uma luva, né? Porque a gente tem a mania de atender animal com pele e não colocar luva, né? Realidade nossa, triste, que a gente precisa se policiar em relação a isso. Eu falo, me coloco no lugar também. Então, eu vi a Mel, opa! Coloquei ela luvinha, fiquei olhando. E aí, conversando com a tutora, ela me disse, ó, doutora, vacinada, já percebi que ela era extremamente cuidadosa e zelosa com esse animal. Já tinha dado a primeira dose da vacina, já tinha vermifugado e tudo mais. E aí ela reclamou, ó, ela tá com prurido, tinha crostas, tinha pápulas, que são essas elevações na pele, tinha algumas áreas de vermelhidão. E aí, conversando com ela, foi o primeiro pet que ela deu para a filha, ela tinha uma filha pequena, né? E aí eu conversando, tinha acabado de coletar um raspado naquela conversa com ela, e disse assim, mas me diz uma coisa, você tem coceira? Ela falou, doutora, de vez em quando à noite me dá uma coceira, principalmente na região dos braços e barriga. Aí, beleza, guardei essa informação, né? Fui pro microscópio, não sei se dá para vocês verem bem aqui, né? Opa, cadê? Né? Fui no microscópio e vi aquilo de tucujo, né? Isso aqui era um vídeo, gente, mas eu já procurei no meu computador esse vídeo. Esse vídeo era muito legal, porque dá para ver o ácarozinho se mexendo, e vinha uns 3, 4, 5 aqui andando, parecia que era o encontro da gangue. Eu, quando vi isso, eu disse, meu Deus do céu. Aí eu chamei a tutora e disse, olha, vem cá, é isso aqui que está causando a coceirinha no seu animal e ocasionando a sua coceira, né? A Mel foi o primeiro caso de escabiose que eu peguei durante todos esses anos de formada, de trabalhando em clínica e tudo mais. Eu fiquei, assim, super emocionada. Digo, meu Deus, meu primeiro caso para tratar e tal. E ela falou, aí eu passei todo o protocolo de tratamento, passei banhos também terapêuticos para esse animal, para melhorar a pele, algumas vitaminas para trabalhar a imunidade da pele desse animal, com ômega e ácidos graxos, e fiz uso de parasiticida. Com um mês, a Mel estava linda. Olha, isso aqui é a foto da Mel com 30 dias. A região que estava com alopecia com queda melhorou bastante. Até aquele barrigão que ela tinha melhorou, né? A pele, ela voltou com uma pele incrível. E assim, depois que a gente faz isso, o tutor te vê como uma bênção na vida dele, né? E foi muito bom ver a Melzinha assim desse jeito, depois de 30 dias de tratamento. Ela recuperou muito, de forma muito satisfatória. E aí, o que eu fiz com a tutora, né? Porque ela também tinha ácaro, né? Primeiro, eu pedi para ela trocar todos os panos de cama, ferver a caminha da Mel, onde a Mel dormia, tapete, lavar, jogar uma água quente, as roupinhas de cama, a toalha, tudo dela, e pedi para ela procurar um médico, tanto ela quanto a filha, para fazer o tratamento adequado para ela, né? Eu não podia orientar o tratamento para ela, eu podia orientar pro animalzinho dela. Esse outro aqui também foi um outro animal que eu atendi com sarna sarcóptica, né? Era um filhote também. Os 2 animais que eu peguei foi um filhote. Agora, esse aqui eu não lembro. Esse aqui eu tirei do meu Instagram, porque eu fiz uma enquete na época. Coloquei sarna e tal. Mas a queixa também, olha, dá para perceber que a pele desse animal tá 1000 vezes pior do que a pele da Mel, né? Ele tinha uma lesão de pele generalizada. Não tinha mais quase pelo nenhum nessa pele. Parecia a pele daqueles gatos que eu me esqueci a raça, que é uma pelezinha bem, que ele é sem pelo, né? Toda engelhadinha, bem friável. Dava muito dó pegar nesse bichinho, nossa. E aí eu fiz o raspado e eu vi aqui o nosso ácarozinho bonito, né? Também diagnostiquei que está na sarcóptica e comecei o tratamento. Eu não tenho foto desse depois, porque faz muito tempo. Não tenho foto. Ok, gente? Alguma dúvida? Posso passar para a escabiose felina? Sim. Professora Bárbara, incrível, viu, o resultado daquela cachorrinha, parabéns. É maravilhoso. Imagino o quanto todo mundo ficou feliz, né? Isso o clínico veterinário, né? 2 alegrias, né? A primeira, quando ele vê o animal voltando a comer. E num problema de desse, quando ele vê essa evolução ótima e rápida, né? 30 dias para um problema dermatológico é rápido.
É? É rápido, sim. É É rápido. rápido. Verdade. Então, assim, É parabéns. rápido. Que bom. O Wilker, ele fez... E o, Oi, pode falar. e o bom da escabiose é que você tratou, pronto. O animal, ele só vai ter escabiose de novo se ele tiver contato com ácaro. Você tratou, ele não tem mais. Então, é uma sarna que tem cura, diferente da demodicose, que a gente vai falar mais na frente. Pode falar, Wilk. Quer que eu fale ou você vai falar, Wilker? Não, eu posso falar agora. Que a senhora Opa. comentou sobre o tratamento do uso da ivermectina via oral, e aí, acho que 4 aplicações durante 7 dias. Uma coisa assim. Eu queria saber se a ivermectina injetável ela tem contraindicação ou não, nesse caso específico, ou prioriza realmente só a utilização por via oral? Ah, não. A ivermectina você pode fazer por via oral ou via injetável subcutânea, tá? Faz muito tempo que eu não utilizo mais ivermectina. Nossa, faz muitos anos mesmo, acho que faz mais de 3 anos que eu uso ivermectina. Mas eu sempre optei por usar via injetável, né? A gente tem a ivermectina via oral, tem, mas eu não utilizo, né? Tem contraindicação, sim, como eu disse, em animais abaixo de 3 meses, né? Não é indicado. E em algumas raças específicas que têm sensibilidade à ivermectina, tá? Tem essa contraindicação aí. Tanto a ivermectina oral quanto a injetável. Tem que ter cuidado. Já ciente disso, desses prós e contras da ivermectina, eu já uso a doramectina, né? Que é o conhecido Dectomax. Eu prefiro usar ele. Eu acho uma droga mais segura, mais confiante. No caso da Mel, como ela era um animal de 45 dias, ela não teve efeito colateral nenhum ao uso da doramectina. Claro que eu usei uma dose terapêutica para ela bem baixinha mesmo. Se eu não me engano, eu usei menos do que está naquele artigo. Se não me engano, eu usei 0,1 ml por quilo via subcutânea. Então, assim, era bem pouquinho. Claro que eu associei o banho, né? Ela ia banhar uma vez na semana, lá na clínica, no pet shop onde eu trabalhava. Então, isso era bom, porque eu estava acompanhando, toda semana eu estava vendo a evolução desse animal. Então, caso eu visse que não estava melhorando a pele, eu ia aumentar um pouquinho a dose, mas com todo cuidado, com toda a prudência, para evitar um quadro de intoxicação. Então, esse acompanhamento do animal é imprescindível, né? Cada vez mais a gente está vendo na literatura problemas hepáticos relacionados à ivermectina. Então, eu evito. Não, faz muitos anos que eu não uso ivermectina. Eu uso mais o Dectomax mesmo como parasiticida. Tá bom? Certinho, professor, obrigado. Beleza, Wilke? De nada. Então, a escabiose, a que eu falei anteriormente, provocada pela Sarcóptes scabi, ela é mais acometida em cães. A felina, a gente tem como agente etiológico a Notoedes cat, né, que é conhecida como a sarna da cabeça do gato. Porque a gente observa uma região mais de formação de crostas nessa região da cabeça do gato. Só que a Notoedes cat, né, ela não é espécie específica só para felinos, né? A gente pode também observar ela em cães e coelhos também, né? Eu já peguei, o pouco que eu já trabalhei, eu não trabalho com silvestre, mas eu já criei coelho, né? Na época do meu mestrado, inclusive, se reproduz de forma bem acelerada, isso me assustou muito no início. E eu tinha um casal, olha, corajosa. E na época, a fêmea teve Notoedes cat, né? Eu fiz um raspado, levei para o laboratório de parasitologia da faculdade e eu comecei o tratamento na minha coelha, né? E foi bem desafiador mesmo, mas é super tranquilo e rápido, né? As fêmeas, elas costumam ficar aglomeradas um pouco na superfície, é considerado um ácaro de caráter contagioso e escamoso, então ela forma como se fosse umas escamazinhas na pele do animal. E se o animal vive num gatio, num aglomerado de animais, provavelmente os outros animais vão ter também. Então, isso já serve como uma primícia para você saber se orientar no diagnóstico, né? É só um animal que tem, os outros gatinhos têm, então tu já fica ciente nisso, né? E também, assim como a escabiose canina, a felina também gera esse prurido intenso, tá? Então, essas fotos não são minhas, tá, gente? Peguei na internet, tá? Então, é essa visão aqui que a gente encontra dos felinos, tá? Essa área crostosa aqui ao redor da orelha, próxima aos olhos,
às vezes mais na região aqui de mandíbula e maxila, né? E aqui esse antes e depois, né? O animal fica com a pele bem limpa, região de pescoço também, né? E a gente sabe que gato, quando começa a ter problema de pele com coceira, nossa, é chato, né? Eu acho chato para fazer diagnóstico de gato, porque assim pode ser N coisas, né? Desde fatores hormonais, até um problema de parasita, até fungo, enfim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E os felinos, eles têm muitas particularidades da espécie, né? Então, o diagnóstico, assim como a escabiose canina, é através do raspado, né? Onde a gente observa a presença, às vezes, de várias formas do ácaro, né? E o tratamento para gato na maioria das vezes, até não estou ganhando, né, publi, tá? Mas acho que fica muito mais fácil a gente trabalhar a questão visual olhando a droga, para que fique até mais fácil para vocês no futuro aí, né? A gente tem hoje no mercado algumas drogas, né? Eu coloquei essas aqui, né? O Advocate. São drogas que trabalham não só a parasitas de pele, mas até parasitas otológicos de ouvido. A gente vai falar disso, né? Revolution, Advocate e o Bravecto. O Bravecto, ele não tem só para cão, tem gente que acha que é só para cão, não. Tem uma linha para gato também, que ela tem a via de spot on e tem a transdermal, né? Que é através da absorção da pele. Então, alguns protocolos recomendam a gente fazer uma dose, né? Com 30 dias, repete mais uma dose, né, da medicação via pele, né? E só depois desses 30 dias, a gente faz um raspado. Se der negativo, você pode parar o tratamento e o animal vai ficar 100%. Caso não dá no raspado, você nem encontra algum ácaro, você precisa fazer mais uma aplicação e aí com 30 dias faz outro raspado, tá bom? Então, interessante, eu só paro o tratamento quando no meu raspado é negativo. Tanto para escabiose canina quanto para escabiose felina. Você não pode, por hipótese nenhuma, fazer um raspado e encontrar esse ácaro na lâmina, né? Você tem que encontrar nada ali para você poder parar, porque senão o animal vai voltar a ter os sinais clínicos, tá? Coloquei esse outro artigo aqui para vocês, na verdade é um relato de caso, achei muito bacana, é até um relato de caso atual, de 2019, onde eles utilizaram essa droga aqui da Zoetis, que é o Revolution 6%, tá? Para o controle de escabiose felina, eles tiveram um resultado muito satisfatório, então quem tiver curiosidade, quiser ler também, só visualizar aqui no QR Code, que vocês vão ter acesso a esse artigo, tá bom? Já o Otodex Not, né, é um outro ácaro, só que esse ácaro já vai estar presente aonde? No conduto auditivo do animal, né, que é conhecido como ocasionar uma otite parasitária. Por esse ácaro estar aqui, ele gera um processo inflamatório também, né, um processo alérgico, essa região aqui do meato auditivo do animal chega a ficar hiperêmico, avermelhado. Uma característica desse ácaro aqui é gerar uma hipersecreção desse meato acústico externo e, por se alimentar dessa superfície da pele, ele acaba escurecendo o cerúmen aqui. Por isso, quando a gente pega um animal com otite, é sempre bom você fazer um suave e passar uma lâmina até para descartar a malacésia, né? Porque a malacésia, que é um fungo, ela também dá essa característica meio enegrecida do conduto auditivo do animal, né? Então, até para você descartar e confirmar uma ou outra, tá? O Otodex, ele é extremamente resistente ao ambiente. Então, se eu tenho um animal que tem uma alta infestação da presença desse ácaro no seu conduto auditivo, ele, ao coçar esse ácaro cair no ambiente, ele pode resistir um bom tempo aí no ambiente. Claro, ele é um parasita obrigatório, então ele vai precisar de um outro hospedeiro. Então, em algum momento ele vai ter que encontrar, porque ele não vai conseguir sobreviver muito tempo. Mas ele resiste ao ambiente, tá? O Otodex, ele é da família Pseroptidae, então a gente observa a diferença dele pro ácaro que ocasiona tanto a escabiose felina como a canina, essas patas mais alongadas e um corpo mais oval, não é tão globoso, né? Aqui eu tenho a fêmea. Dentro da parasitologia, não sei se vocês já perceberam, mas sempre a fêmea é maior que o macho,
tanto em vermes nematóides, quanto cestódios, quanto parasitas, né? Ácaro, pulga, carrapato, a fêmea sempre é maior que o macho, né? E aqui a gente olha esse gatinho aqui com uma hipersecreção do meato acústico e uma coloração extremamente enegrecida desse conduto aditivo, né? Então, quais são os sinais clínicos, né? O animal tem uma otite bilateral, ou seja, os dois ouvidos vão estar comprometidos com o parasita. Um prurido, porque esse parasita está ali, ó, se alimentando da superfície, e esse contato ali com a saliva, com o aparelho bucal dele gera uma irritação local, gera uma dor, gera uma coceira. Esse meato, esse ouvidinho fica mais avermelhado, com essa secreção mais escurecida. E ele pode ter algumas escarificações na cabeça e na face lateral do rosto, né, da face do animal, né. A sarna autodésica, gente, ela pode acometer tanto cães quanto gatos, tá? E o diagnóstico, né? Uma anamnese muito bem apurada, já tratou para otite, não tratou, é a primeira vez, como isso ocasionou, quanto tempo tem, fazer um exame clínico, se for possível, ter a utilização de um otoscópio. Hoje, na medicina veterinária, tem otoscópios exclusivos na utilização de animal, porque o conduto aditivo do animal é diferente do ser humano, não adianta tu comprar um de ser humano e querer usar, que não vai dar certo, né? Com cânulas de diversos tamanhos, de acordo com o tamanho do animal, você poder regular isso aí, né? Tem alguns que tem uma luz que tu consegue visualizar. É muito complicado você ver o ácaro no exame aqui, a não ser que você tenha uma visão ultra mega power, 3D, hi-fi tech, né? Que eu acho difícil, né? Mas é interessante você fazer coleta desse material com suave, passar numa lâmina e visualizar no microscópio, né? Para poder você fazer o diagnóstico que está ocasionando aquela otite no animal, é uma otite parasitária por Odectes sinotes. E o tratamento? Todo tratamento de otite, eu sempre falo e friso isso, e cada vez mais colegas que são especialistas em dermato, sempre a gente está conversando e a gente pega alguns feedbacks bons, que a primícia para um tratamento de otite é a remoção de excesso de cerume, independente se é fúngica, se é bacteriana, se é parasitária. Por quê? A maioria das drogas, apesar de a gente já encontrar drogas com uma alta tecnologia de absorção, de tratamento para otite, né? Para que ela seja absorvida por aquele tecido, por aquela pele, eu preciso remover esse excesso de cerume, porque senão a cera, por ter uma quantidade de gordura, né, de lipídios ali na sua composição, ela acaba gerando uma barreira na absorção desse produto, né? Então, pode ser que, às vezes, o produtor faça todo o tratamento certinho, mas tem ali uma barreira impedindo a absorção dessa droga, né? Então, eu recomendo, quando eu tenho um animal com otite, independente se é parasitária, se é bacteriana, se é fúngica, independente do agente que está causando aquela inflamação, eu faço os primeiros 5 dias só com um produto serumonolítico, né? Onde eu oriento ele a fazer pelo menos uma vez ao dia a remoção mecânica ali com algodão dessa cera, fazer uma limpeza no ouvido, né? Só depois eu entro com um tratamento tópico ali, otológico para aquele animal, senão eu não tenho isso. Isso tem dado super certo, né? A literatura diz que para Otodectes a gente tem que tratar geralmente por 20 dias, né? Isso vai de tutor para tutor, de droga para droga. Algumas drogas utilizadas têm que ter na sua base piretrina e retenona. A gente sabe que a maioria das medicações otológicas, elas vêm um complexo, né? Ela vem anti-inflamatório, ela vem analgésico, ela vem antibacteriano, vem antifúngico e algumas vêm algum antiparasitário, né? Então, se a sua como é que eu posso dizer? Deu um branco aqui. Então, se você está com dúvida, que possa ser, eu não tenho como fazer, eu não tenho otoscópio, eu não tenho como fazer um suave, eu não tenho como fazer uma lâmina, eu não tenho para onde levar, eu estou aqui onde Judas bateu as botas, eu preciso tratar esse animal. Se a pessoa quer que eu trate o animal, a gente tem que eu tenho que resolver os problemas dessa pessoa. Eu sempre digo que a gente está aqui para resolver o problema do tutor, né? Então, nesse caso, eu opte para fazer uma droga que tem todo esse complexo.
De preferência que tenha também um parasiticida, porque aí você já está matando todos com uma cajadada só. Se for bacteriano com antibiótico, vai matar. Se for fungo com antifúngico, vai matar. Se for parasita com antiparasitário ali, vai matar. Não é o correto, não é o recomendado, mas é o que você tem no momento e você precisa dar uma assistência básica para esse animal, né? Outro artigo que eu coloquei aqui é a eficácia do Fluralane, né? Uma solução spot-on. Para quem não sabe, né? Esse aqui é o Bravecto de gatos, né? É um trabalho que mostrou a eficiência da utilização de um spot-on, ou seja, nesse trabalho aqui mostra que teve uma eficiência de 100%, todos os animais que foram tratados para otite parasitária, só com tratamento tópico na pele, não foi nada feito no ouvido do animal. Achei muito interessante. Eu ainda não fiz, eu ainda não utilizei o Bravecto, né, Spot-on, com esse objetivo, né? Mas achei muito interessante esse artigo, quem tiver interesse também, coloquei aqui o QR Code, é um artigo atual, né, de 2019, então, para quem é da área, que gosta de pequenos, quer estudar mais, é muito bacana, achei muito legal. Tá? Alguma dúvida, gente? Estou falando rápido? A última doença, já vão acabar, tá? Prometo. Tá legal, professora, tá bacana Então, demais, viu? Obrigado. Tá bom. Então, falando de demodicose, que é assim, a cada 100 animais, vamos supor assim, que eu pego na clínica, 40% é fungo, 60% é demodicose. Eu tenho pegado bastante animais com demodicose e eu acho surreal. Claro que para o animal e para o tutor não é interessante, vocês vão entender por quê, tá? Então, dentre as espécies de Demodex, a gente tem o Demodex folículo, né, que é uma espécie de Demodex que dá no ser humano, inclusive na literatura, na medicina, relata muito esse ácaro aqui na região dos cílios, né, próximo à região periocular, né. Os bovinos podem ter, para os cães, a Demodex canis, né. Muitos estudos já têm sido feitos através da demodicose e hoje já se tem entendimento que todo animal tem esse ácaro na sua pele, tem, todo. Né? Todo animal tem Demodex, tá? Faz parte da flora. Claro que alguns animais podem gerar uma hiperpopulação desse ácaro na pele. E supõe que isso possa ser um defeito imunológico celular. Né? Pode ser algum caráter genético, algum fator imunológico que vai gerar com que esse animal tenha uma predisposição a ter a doença, que é a demodicose. Né? Uma das formas de transmissão da demodicose é a transmissão vertical. Então, ela não é altamente contagiosa. Eu posso ter 5 animais dentro da minha casa, um de demodicose e o restante dos animais vão estar extremamente sadios. Né? A transmissão vertical é interessante porque fique ciente, você, tutor, qualquer pessoa que for tratar um animal com demodicose, aquele animal ele não é mais interessante entrar para a reprodução. Por quê? Pode ser passado, principalmente da mãe para o filho. Né? Não tem estudos que falam com clareza, pelo menos até o momento eu não vi. Se alguém tiver também acesso, por favor, compartilhe essa informação. É sempre bom a gente aprender mais, né? Em relação ao macho estar passando para a sua descendência, mas a fêmea sim, né? Principalmente através de placenta, amamentação e tudo mais, né? Agora o macho não, né? Então, sempre que a gente faz o diagnóstico de uma fêmea com demodicose, é interessante você já orientar o tutor, olha, vamos castrar esse animal. Primeiro, que a demodicose, por ter um defeito imunológico ali na barreira da pele do animal também, alguns fatores hormonais vão colaborar para o animal manifestar a doença. Por exemplo, eu tenho um animal, um filhote, que eu diagnostiquei com demodicose. Né? Eu vou orientar aquele tutor e vou dizer, olha, essa é uma doença que não tem cura, tá? A gente vai conseguir melhorar tudo que seu animal tá passando agora, essa coceira, essa irritação, essa alopecia. Só que você precisa ter ciência que em algum momento da vida desse animal ele pode ter uma crise, novamente, tá? Você precisa ter ciência disso.
Então, o tutor já vai ficar ciente que em algum momento, no momento em que a fêmea entrar no cio, né, a gente sabe que tem fatores hormonais aí, em que algumas cadelas podem ter um defeito imunológico, eu vou precisar ter um controle maior com a barreira da pele desse animal, né? De vez em quando, orienta a fazer a suplementação com ácidos graxos, ômega 3, para que essa pele desse animal sempre esteja preparada, né, para que não tenha nenhuma recaída, e oriente a castração. Porque toda vez que entrar no cio, vai retornar, vai ter uma crise, vai ter um quadro de demodicose. Tá bom? Falando um pouquinho desse parasita, né? Ele tem um corpo vermiforme, eu brinco que parece uma larva de mosca, né? As nossas conhecidas como miíses, né? Tem umas patinhas muito curtas, ela tem um corpo totalmente diferente da sarcóptica. Então, quando você faz um raspado, dá para diferenciar na cara, gente. É muito fácil, né? Parece um grãozinho de arroz, com umas patinhas se mexendo, né? Tem um abdômen meio que alongado e ela é considerada uma sarna profunda, porque, olha, como está na foto, né? Elas podem estar aqui onde tem o bulbo capilar. Tá vendo essa região mais rosadinha aqui? É tecido epitelial, né? Aqui mais abaixo, tecido conjuntivo. Então, para mim pegar todo esse ácaro aqui, ó, eu preciso fazer um raspado mais profundo, eu preciso visualizar gotículas de sangue, né? Para poder encontrar ali no meu raspado. A demodicose, ela costuma acometer filhotes de 3 a 6 meses, né? Geralmente, animais que estão ali, filhotinhos, por quê? São animais que ainda não têm uma imunidade muito fortalecida. Então, com isso, o ácaro, né, tem uma oportunidade aí de se reproduzir, gerar uma infestação e gerar doença, tá? Aonde esse danado gosta de estar? Né? No folículo piloso ou nas glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas costumam ficar onde? Próximo aqui o pelo, né? Então, ressaltando aí a importância da gente fazer um raspado mais profundo para detectar esse parasita, tá? Então, o que a gente visualiza, né, no animal com demodicose? Alopecia na cabeça, no tórax, ao redor dos olhos, a gente tem a chamada demodicose periocular ou a demodicose de patas, que são as duas demodicoses mais difíceis de tratar, a periocular, e aqui fica restrita só às patas. Nas vezes em que fica só as patas, o animal tende a gerar até automutilação, gera estresse, animal paralisa. Os animais podem ter crostas, outros não. A literatura diz que não há prurido, ressaltando, não é o ácaro que ocasiona o prurido, né? Na maioria das vezes, vai gerar prurido por uma infecção bacteriana secundária, né? Agora, pensa, se esse animal tiver demodicose e tiver malacésia também. A malacésia é um fungo que está presente também ali na pele, e por algumas questões também de barreira de pele, esse animal pode apresentar malacesiose ou não, né? Então, é esse tipo de animal que é. Essas fotos não são minhas na internet, eu vou mostrar as minhas fotos mais na frente, tá? Só porque eu achei fotos bem a nossa realidade mesmo, olha, pústula aqui, né? Esse animal tem uma alopecia, uma área bem eritematosa. Então, se ele tem pústula, ele tem infecção bacteriana secundária, né? Região de crosta, em focinho, região próxima aos olhos, né? Ó, bastante feridas, queratinização. Isso aqui, gente, é muito difícil reverter, né? Isso aqui, na maioria das vezes, é um animal já que tem um que a gente chama popularmente, conhecida como sarna negra, né? O animal já chegou num estágio bem avançado de demodicose e já não tem mais barreira, é muito complicado. Eu já peguei um chau-chau nesse estágio aqui, que até para coletar sangue era difícil, porque a pele ficou tão queratinizada, ficou tão grosseira, que quando eu colocava o bisel da seringa para fazer a coleta de sangue, ele praticamente entortava. Eu não conseguia, assim, de tão difícil que era, de tão grosseira a pele que estava. E a proprietária optou pela eutanásia. Agora, pensa, até para fazer a eutanásia desse animal, até para ele morrer de forma digna, foi complicado. Porque a gente não conseguia inserir o catéter para fazer
a medicação necessária para fazer a eutanásia, de tão ruim que estava essa pele. Então, era um animal que estava extremamente debilitado. O animal desse, quando chega assim para a gente, é porque ele tá com uma infecção bacteriana bem exacerbada, que gerou essa coceira e gerou esse trauma. O animal coça tanto ao ponto de se traumatizar, né? E aí, como é que eu faço o diagnóstico? Anamnese histórico, né? O animal jovem é um animal que tem outros animais dentro de casa, os animais estão sadios, né? Outra coisa também que é importante, às vezes o animal tá super de boa a pele, o máximo que ele tem são áreas alopécicas, ou seja, uns focos assim, sem pelo. E aí você tem que ter muito cuidado também para não confundir com fungo, porque tem alguns fungos que fazem isso na pele do animal, né? E para confirmar, gente, é só raspado de pele, né? Fez um raspado de pele até sangrar e leva para o microscópio. Pessoais, onde eu detectei, rente ao corpinho, ao abdômen dele, ó. E o tratamento, ó, esse aqui já chegou no quadro de sarna negra, né? O tratamento, primeiro eu preciso olhar para um animal todo, né? Eu sempre brinco que um tratamento para sarna ele não é uma receita de bolo. Isso vai depender muito de animal para animal. Tem animal que tem outras drogas para você ter um sucesso. Então, o bom senso e o avaliar de forma individual, ele é imprescindível nesses casos, tá? Se é um animal que você observa que ele tem infecção bacteriana, que ele tem piodermatite, né, presença de pústulas, principalmente em região abdominal, a gente vê muito isso em filhote, né? Ou seja, você vê que ele lesionou muito ao coçar a pele, regiões de sangramento até. Ele já abriu muito uma porta de entrada muito grande para outras infecções oportunistas. Então, nesse caso, é interessante utilizar antibiótico. Que antibiótico eu gosto de utilizar para a pele? Amoxicilina, principalmente a amoxicilina associada com clavulanato. Eu gosto de utilizar ela na dose de 22 miligramas por quilo, tá? Via oral ou injetável, independente se o animal ficar internado comigo, né? E para tratamento de pele, gente, não é o mesmo do que a gente utilizar para um pós-operatório, para um outro protocolo que a gente utiliza até 10 dias, não. Eu já cheguei a utilizar até 21 dias antibiótico nesse animal. Então, claro que tem alguns animais que ficam mais sensíveis, começam a apresentar quadros de diarreia, você tem que entrar com probiótico, enfim, né? Outro antibiótico também que eu gosto de utilizar é a cefalexina, também, então, a amoxicilina e a cefalexina são os dois antibióticos que eu gosto de utilizar para problemas de pele, tá, gente? Já em relação a banho dermatológico, por que é importante? Pois é, os banhos dermatológicos eu gosto de utilizar dois antissépticos, clorexidina e peróxido de benzoíla, né? Porque se o animal já tiver uma infecção bacteriana secundária, eu já vou aí, ó, diminuir essa taxa. Se ele tem uma infecção bacteriana secundária, provavelmente também ele vai ter prurido. Então, eu já entro com antihistamínico. Lembra lá da DAP, que eu falei que o antihistamínico é bom e tal? Nesse sentido também, né? Eu evito usar corticoide nesses animais, tá? Porque a dermaticose, ela mexe muito o fator imunológico, imunidade do animal. E a gente sabe que o corticoide, ele gera uma imunossupressão, né? Então, se eu imunossuprimir muito esse animal, em vez de eu ter um resultado satisfatório, eu posso ter um resultado rebote. Eu posso potencializar essa dermaticose. Então, eu não uso corticoide, a literatura também nos orienta a não usar. Então, se eu vejo que o animal tem muita coceira, o proprietário está reclamando, nossa, está coçando muito, não consigo dormir. Já atendi proprietários e disse assim, não consigo dormir, esse animal se coça muito. Passa um antihistamínico que resolve todos os teus problemas. E o uso de parasiticidas, né? Eu também, para dermaticose, eu gosto de utilizar a Dectomax, né? A doramectina. E como forma de tratamento também é a castração, né? A castração, você precisa colocar na mente daquele tutor que é a melhor, claro que não é a resolução do problema para o animal que tem dermaticose, mas que vai minimizar muitas recidivas, né?
Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu lembro que logo quando em 2016, quando eu comecei a trabalhar com a clínica de pequenos, que eu saí do meu mestrado, foi logo que lançou o Bravecto, né? E eu lembro muito bem que uma colega veterinária onde eu trabalhava, ela falava assim, eu utilizo o Bravecto em um Dachshund, para quem não sabe não identificou aqui a raça, aquele salsichinha, né? Ela disse assim, eu tenho um paciente Dash aqui, que eu só uso o Bravecto para ele para controlar a demodicose. Eu falei, sério? Mentira. Fiquei assim em dúvida. E aí comecei a ler, e realmente, naquela época, né, o Bravecto já estava sendo utilizado como tratamento para demodicose nos Estados Unidos. No Brasil ainda não tinha nada ainda, e de forma muito assim isolada. Hoje, né, não só o Bravecto, mas também o Simparic, alguns clínicos utilizam para o tratamento de sarna demodésica e tem resultados satisfatórios. Eu, particularmente, eu nunca usei, por quê? Eu tenho um público que nem todo mundo que tem condições para estar adquirindo Bravecto, né? Então, quando a gente coloca ali a proposta de parasiticidas, a pessoa sempre vai optar pelo mais em conta, né? Dependendo do peso do animal, do tamanho do animal, é um tratamento que sai muito caro para o tutor, né? Então, eu coloquei esse artigo aqui de 2015, né, que comprova a eficácia do Furalane, administrado por via oral, que é o Bravecto, né? Eles compararam, esse artigo é muito bacana, gente, eles compararam o uso do Advocate, né, da moxidectina, por via tópica contra a demodicose canina generalizada e o Bravecto. Então, ele comparou essas duas drogas para ver qual tinha mais eficiência. Então, quem tiver também interesse, dá uma ideia nesse artigo, tá bom? Esse aqui foi os meus pacientes, ó. Esse aqui foi um chow-chow que foi resgatado com suspeita que estava sofrendo maus tratos, né? E chegou com várias áreas de queratinização na pele, crostosas, pápulas, feridas, enfim, né? E é um animal que está em tratamento, ó, a primeira coisa que eu recomendei foi a tosa, porque ele tinha áreas bem extensas de feridas mesmo, e o contato do pelo com a ferida, ele retarda a cicatrização, o crescimento de um pelo novo. Eu pedi para a pessoa que resgatou esse animal para fazer uma tosa, mas ele ainda está em tratamento. Então, a foto mais recente que eu tenho dele é esse. Então, dá para perceber aqui algumas áreas de queratinização, de escurecimento da pele desse animal, né? Algumas outras aqui perifocais, mas esse animal ainda está em tratamento para demodicose. Essa aqui foi uma cadela para a gente tirar aquilo da cabeça, que demodicose só escurece a pele, né? Essa aqui era uma cadelinha do município próximo aqui, de Altamira, não era daqui de Altamira, e ela já tinha tratado, assim, de tudo, tinha feito de tudo, era uma proprietária extremamente zelosa, cuidadosa. Dá para ver que esse animal tem uma pele, uma pelagem bem clarinha, né? Então, ele tinha muita sensibilidade ao sol. E ela, na verdade, tinha uma demodicose periocular, né? E facial, não era generalizada. Era mais restrita que a face, né? Região próxima ao focinho, aqui mandíbula, ela tinha mais uma região meio enrugada e crostosa aqui. E após 30 dias de tratamento, ela ficou assim, né? Bem linda, ela não tinha mais pelo nenhum na região da face, voltou a crescer, e foi um tratamento bem mesmo prolongado dela. Eu lembro que eu não fiquei só 30 dias, foi um pouquinho mais de 30 dias, mas foi super maravilhoso, foi observar a evolução do quadro desse animal, né? E olha o brinquedinho aqui. Um outro pet que eu atendi foi esse pinte aqui, olha, ela tinha bastante regiões crostosas, tinha muita coceira, e ela tinha como se fosse um rastro, ó, né? A gente chama até de unha de rato, né? Várias áreas, assim, de alopecia pelo corpo. Eu não tenho a foto do depois desse animal, né? Mas eu fiz o raspado e eu pude observar que tá horrível isso aqui, gente, desculpa. A presença do ácaro, né? Olha aqui, pro colega que perguntou se eu usava corante. Não, isso aqui é só a lâmina, tá? Opa, até o Salazar aparece aqui. Isso é só a lâmina e uma gotinha de ou óleo mineral ou soro fisiológico, água destilada, enfim. O que eu tiver lá na hora, se eu ver que tá muito denso ou suave, eu coloco.
Então, gente, é isso. Muito obrigada. Desculpa aí pelas quedas de internet. Espero de verdade ter contribuído muito com vocês. E é isso. Se tiver alguma pergunta aí. Professora Bárbara, muito obrigado pela incrível aula, palestra, conversa. Você aqui trouxe a sua experiência clínica e a sua magnífica docência, viu? Eu já lhe admirava antecipadamente já pela nossa amizade e já acompanho seu trabalho também, mesmo que recente, né? Eu conheci a professora Bárbara, pessoal, foi numa dessas trocas de aula, né, professora? Eu fui dar umas palestras para vocês aí, e agora você está me dando essa força aqui também, então, assim, incrível, viu? Incrível. Eu lembrei da época que eu trabalhei com pequenos animais, em clínica de pequenos, mas é muito fantástico, né, esse mundo, esse universo, porque você, acho que assim, você trazendo de dentro do consultório, faz a gente visualizar o que a gente lê, o que a gente estuda, né, então fica muito mais didático, viu? Meus parabéns, eu gostei demais, aqui os alunos estão colocando também, os agradecimentos, a Fernanda Alves colocou obrigada, a Vena Castro, professora maravilhosa, Liliane Almeida, muito legal, maravilhosa, a Vena Castro, só admiração. Amanda Brelas, muito bom, obrigado. O George quer falar. Oi, boa noite. Fala aí, Jorge, manda ver. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida Boa noite. sobre essa parte da queratinização da pele. Por exemplo, naquele período lá inicial, quando está só tendo aquela proliferação dos ácaros, é normal a pele ficar escurecida ou isso daí é um estágio só, mas lá na frente? Olha, todos os animais que eu peguei com dermaticose, o único que eu peguei com queratinização da pele foram 2. Foram uma chau-chau que eu tive que fazer a eutanásia, e esse animal já tinha um histórico de dermaticose crônica. Já tinha passado por diversos veterinários, já vinha tratado, e a proprietária já estava assim meio que desestimulada. Mesmo que eu viesse com um protocolo diferente, com uma coisa mirabolante, ela já estava meio que descrente, e a gente percebeu que o animal já não tinha uma imunidade da pele para combater o ácaro de forma satisfatória. Então, já com a minha experiência, o que eu posso observar, Jorge? Essa queratinização, eu não pego no animal jovem, por exemplo, como foi o caso do animalzinho da Vena, que foi logo no início da vida dele, acho que ele tinha 3, 4 meses, né, era Vena, os a mais, que aí eu fiz o diagnóstico dele, e no início ele não tinha queratinização da pele. Então, é mais para animais adultos, animais em que ou o tutor não faz um tratamento adequado de acordo com o que é orientado pelo veterinário, porque tem muito isso, né? Se você orienta que é 30 dias, com 10, 14 dias, se ele vê melhor, ele não volta mais. E aí, com isso, essa pele vai desgastando, tem uma proliferação a mais, e aquela resposta que ele teria no início, ele pode não ter mais, entendeu? Então, na maioria das vezes, o que eu observo é essa queratinização, esse escurecimento da pele, não é num quadro agudo, e sim num quadro crônico, tá? Ok, professora. Obrigado. De nada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Oi, oi. Oi. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Só queria Boa falar noite. que, pessoalmente, né? Esse tema de dermatologia tá no meu top 3. Esse período de quarentena, né? Acredito que todo mundo tem ido atrás de live, simpósio online, né? E eu sempre procuro, quando eu vejo algo de dermato, eu já vou logo me inscrevendo. E aí, a sua aula hoje foi maravilhosa, muito mesmo. Assim, dá para ver que a senhora é apaixonada, né, pela essa área, que realmente gosta de ver o animal se curando, né? Ver ele melhorando. E assim, tudo que a senhora falou, eu vi muito, né, nessas outras palestras que eu vi durante esse tempo. Menos uma coisa, assim, diferente, que foi a parte que a senhora disse que faz a limpeza mecânica, né, do ouvido do animal. Tipo, toda vez que eu escuto, que eu vejo, as veterinárias, né, falam, nunca faça limpeza mecânica. Aí já a senhora falou o contrário, assim. Foi a única coisa que eu fiquei meio em dúvida. Mas fora o resto, foi maravilhoso. Muito obrigada. Tá, mas
Eu que agradeço. Obrigada, limpeza mecânica. A minha pergunta foi para a Maria. Só me tira uma dúvida, Maria. Você está falando em relação à limpeza para otite, é do ouvido? Aham, exatamente. Mas se a gente for pensar de forma bem lógica mesmo, né? Falando em lógica, né? A gente for também pensar na estrutura que compõe o conduto aditivo do animal, a cera, ela é boa, só que a cera em excesso, ela vai gerar ali um acúmulo de parasita, um acúmulo de bactérias, um acúmulo de fungo. Então, você não vai tirar 100% a cera, não sei se eu expressei de forma errada, mas você vai tirar aquele excesso que fica, que vai impossibilitar a penetração, a absorção do produto, entendeu? E assim, eu sempre utilizei o protocolo de fazer de forma concomitante, ou seja, da forma por exemplo, eu tenho o dia 1, né? Comecei a tratar o animal hoje, né? Eu sempre orientava, primeiro você limpa a orelha, acabou de limpar, aplica o produto, né? E aí, eu não sou especialista em dermato, tá, Maria? Mas conversando com alguns amigos dermatologistas, né, da área, que sempre estão se atualizando, uma colega da área me orientou, não, faz primeiro 5 dias só de limpeza, né, direitinho com um sérum monolítico, depois você entra com o tratamento, tá? O que acontece? Tem casos e casos. Um caso recente foi de uma SRD que eu peguei, que o proprietário não sabia tratar em casa, não tinha tempo, ele pediu para internar o animal com otite, né? Como ele chegou para mim e disse, olha, eu só pago 5 dias para o animal ficar internado, eu tive que escolher uma droga que tivesse eficiência em 5 dias para me recuperar esse animal, né? E eu tive que trabalhar de forma concomitante, limpeza e tratamento. Porque eu não teria 5 dias só de limpeza e depois 5 dias só de tratamento. Eu precisava de um tratamento mais efetivo. Então, isso vocês vão usar muito o bom senso de acordo com cada animal. Cada animal vai ter uma particularidade diferenciada. Tem animal que eu começo a tratar com otite que eu nem entro com tratamento tópico. Eu só entro com sérum monolítico, né? Eu só mando o proprietário limpar, só com a limpeza ele já me dá um retorno, feedback, doutora, aliviou a coceira, nem tá mais coçando mais, então a gente nem começa com o tratamento. Então, assim, experiências minha, né, de clínica dos meus pacientes, e que tem dado certo. Pode ser que você crie outro protocolo, ou que outro colega tenha um protocolo diferenciado, e que com ele dê certo também, né? A gente não tem muito certo e errado, claro, para algumas coisas sim, né? Mas para questões otológicas, eu observei que comigo deu super certo, né? Nossos experimentos e baseado em conhecimento de colegas da área, né? Ah, tá. Porque cada caso é um caso, né? A gente tem que ver. Cada animal é diferente. Vocês vão observar muito isso. A gente vê muito na literatura, nos livros, aquele caso perfeito, né? O animal com Ehrlich, ele tem isso, isso, isso e isso. Aí tu pega o animal na clínica com sinais totalmente atípicos. E no final, depois, tu fecha o diagnóstico que o animal tem erliquiose. A gente aprende que animal com Ehrlich, ele tem que ter anemia, tem que ter trombocitonia, tem que ter leucocitose, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí tu pega um animal que não tem nada disso e ele tem uma erliquiose subclínica, né? Tu faz um teste no animal, ele não dá negativo, mas ele tem Ehrlich. Faz uma PCR da posição, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber muito, isso eu aprendi muito na prática, e de forma muito dolorosa, em saber colocar cada animal de forma individualizada. A gente não pode generalizar, a gente tem os livros que nos apoiam, que nos ajudam muito, mas a gente precisa ter um senso crítico e saber se orientar da forma correta. Tá bom? Tá bom. Outra coisa foi, a senhora citou muito o Bravecto, né? E por experiência, nossa, eu amei esse remédio, porque, vou falar bem rápido aqui, eu tinha um animal que ele sofria, né, de uma dermatite, a gente foi uns 3, 4 veterinários e nunca descobriu o que era. Uma vez a gente até fez um raspado, mas eu acho que talvez tenha sido muito superficial, né, porque não apareceu nada. E mesmo assim ele não se curava. Uhum. Acabou que ele faleceu, mas de velhice mesmo, e a gente
adquiriu outro animal e ele também se coçava e a gente acabou comprando o Bravecto, né? Eu vendo assim nas aulas, apesar de ser muito caro, né? A gente fez tratamento e deu certo. Eu acho que seria ótimo que todos os proprietários pudessem, né? Adquirir esse medicamento, só que felizmente é muito caro mesmo, como a senhora falou, né? E é isso. Muito obrigada pela aula e boa noite, todo mundo. Valeu, Maria Luísa, muito obrigado. Mas, enfim, que eu queria que ela estivesse aqui para ouvir direitinho. Mas a professora Bárbara, eu tinha falado com ela essa parte de pequenos animais, e ela falou que como o assunto é muito grande, não daria para dar em um dia só. E aí ficou hoje para ser essas principais ectoparasitoses. A internet não está colaborando, oh, meu Deus, só Jesus. Não, mas está dando para desenrolar, fique tranquila. E aí, pessoal, no próximo dia 8, que é o dia que a professora tem a disponibilidade, nesse mesmo horário que a gente fez hoje, ela vai falar sobre carrapatos e hemoparasitoses em pequenos animais. Então, assim, também é uma grande casuística na clínica de pequenos, né? Assuntos muito importantes. E aí contamos com vocês também para estarem presentes aqui e com certeza será mais uma magnífica aula, como hoje, viu? Olha, professora, eu estou encantado aqui porque foi muito dinâmico, muito didático e assim são assuntos muito complexos, muito grandes, extensos, mas você conseguiu sintetizar e dinamizar de uma forma que ficou assim entendível pra caramba, entendeu? Então, muito obrigado. Os alunos gostaram bastante aqui. O Jorge colocou aqui, foi muito bom, professor, amei. Eu vi o dia, eu vai mandar uma aula presencial para vocês. Vai ser um prazer para a gente, e a gente sempre faz um evento todo ano, que é a SAMEV, Semana Acadêmica de Medicina Veterinária. Então, assim, em público aqui para os alunos, eu já lhe convido para quando nós fizermos a próxima edição, você vir abrilhantar o nosso evento com uma palestra sua, por favor. Ai, será uma honra. Muito obrigada, de verdade, gente. Espero ter colaborado de forma super positiva para vocês. Demais. Qualquer dúvida relacionada à veterinária, pede meu contato para o Jomel. Quem quiser a minha aula, eu posso disponibilizar em PDF. Professora, por favor, se você puder disponibilizar para a gente. Sem problema nenhum. Pronto, agradeço. Tá? E é isso aí, gente. Vou liberar vocês, né? Tá certo, muito obrigado. Eu vou finalizar aqui a gravação. Deixa eu parar ela aqui logo. Assim, sem problemas. Tá bom? Fiquem com tá certo. Deus. Um grande abraço, se cuidem. Vamos jantar. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Boa noite a todos.